uma criança pequena, o que é brincar e o que é aprender? Bom, na educação infantil, a resposta é a mesma coisa. O que parece ser só uma brincadeira com massinha ou uma cantiga de roda, na verdade, é aprendizado muito bem planejado. Hoje, a gente vai mergulhar num plano de aula de verdade para descobrir qual é a intenção pedagógica por trás de cada atividade. Olha só, o documento que a gente vai explorar é um plano de aula oficial da Secretaria Municipal de Educação, a CEMED, de Rio Largo. Isso nos dá uma visão super autêntica de como o ensino é estruturado na rede pública brasileira para os pequenos. Ou seja, não é teoria não, é a prática do dia a dia da sala de aula. Esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai entender o contexto do planejamento, mergulhar no tema principal e nas atividades de cada dia. Depois, vamos conectar tudo com a Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC, ver como a avaliação acontece e, no final, refletir sobre a grande ideia por trás de tudo isso, a educação com intenção. Primeiro de tudo, vamos entender o contexto. Este plano não é uma coisa genérica. Ele foi desenhado especificamente para a turma do Maternal 1A, do turno da tarde, lá da Escola Pedro Soares Cavalcante. É um guia detalhado mesmo, que orienta o professor ao longo da semana inteira, o que já mostra o nível de cuidado e planejamento envolvido. E o coração de toda a semana é um tema que, para a criança pequena, é basicamente o centro do universo dela, a família. O objetivo aqui não é só ficar nomeando pai, mãe, irmão. É muito mais fundo. É explorar os laços, os afetos e aquele sentimento de pertencimento que é a base da identidade de cada um. E o tema se desdobra de um jeito bem inteligente. Começa com a pergunta "Quem mora comigo?", que bota o foco na identidade da criança no seu círculo mais próximo. Depois a coisa expande para minha casa e meus afetos, conectando essa identidade ao espaço físico e emocional do lar. Isso faz com que o aprendizado seja pessoal e significativo na hora. Tá, mas como é que esse tema tão grande se transforma em atividades concretas no dia a dia? Vamos ver o plano dia por dia e como cada proposta vai se construindo em cima da anterior. A semana já começa com uma pergunta fundamental para a construção da identidade: quem faz parte da minha família? Porque, antes de entender o mundo lá fora, a criança precisa se entender dentro do seu primeiro e mais importante grupo social. E na prática, isso vira uma roda de conversa, usando fotos que as crianças trazem de casa. Isso valida a família de cada um e já trabalha a escuta e a fala. E aí vem uma contação de histórias para ampliar o conceito do que é família. É muito rico. Na terça, o foco muda um pouquinho, sai das pessoas e vai para o lugar. A casa aqui não é só uma construção, mas sim um espaço de afeto, de segurança. E é aqui que a criatividade vira a ferramenta de aprendizado. A pintura livre com as mãos não é só para fazer arte, é uma forma sensorial e muito pessoal da criança expressar o que é lar para ela. Depois, identificar objetos de casa em gravuras ajuda a conectar a escola com o ambiente familiar, reforçando a segurança emocional. A quarta-feira é um convite total aos sentidos. Falar de comida preferida é um jeito delicioso e universal de explorar texturas, cheiros e, claro, a coordenação motora. A proposta aqui é bem concreta: sentir os alimentos de verdade e depois recriar esses alimentos com massinha de modelar. É uma atividade que trabalha a coordenação motora fina e a capacidade de representar, tudo isso falando de algo que é prazeroso e familiar. E na quinta vem um desafio e tanto. Como é que se ensina uma criança de 2 anos a compartilhar? Não adianta só falar, né? É preciso criar uma experiência. E a ferramenta para isso é algo muito pessoal: o brinquedo favorito. Trazer um objeto de casa cria uma ponte incrível entre esses dois mundos da criança. A atividade de apresentar o brinquedo para os colegas desenvolve a comunicação. E aí, na brincadeira livre, a criança é incentivada a negociar, a compartilhar, a interagir, desenvolvendo autonomia com a mediação do professor, claro. Para fechar a semana, o plano propõe o desemparedamento, que palavra ótima, significa literalmente sair de dentro das paredes, levar a aprendizagem para o pátio, focar no corpo e no movimento. Então, a sexta-feira é pura energia. Um circuito motor, mesmo que simples, desafia as crianças a se apropriarem dos seus gestos, dos seus movimentos. As brincadeiras cantadas conectam o corpo, o som e a alegria, terminando a semana com uma verdadeira celebração do movimento e da expressão corporal. Ok, a gente viu as atividades, mas qual é a estrutura que amarra tudo isso? Agora vamos conectar tudo à Base Nacional Comum Curricular, a BNCC,
que é o documento que dá as diretrizes para a educação básica no Brasil inteiro. A BNCC define 6 direitos fundamentais de aprendizagem. E olha que importante, são chamados de direitos, não de tarefas. São eles: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. A filosofia por trás é que a criança não é um potinho para a gente encher de informação, mas um sujeito ativo que tem o direito de viver tudo isso. E aqui a ligação fica super explícita. A BNCC organiza o aprendizado em campos de experiência. Dá uma olhada. O circuito motor se conecta ao campo corpo, gestos e movimentos. A contação de histórias ao campo escuta, fala, pensamento e imaginação. E a partilha de brinquedos ao campo o eu, o outro e o nós. Cada atividade tem um objetivo formal, ou seja, nada é por acaso. E como saber se os objetivos estão sendo alcançados? O plano também detalha uma abordagem bem moderna de avaliação que foge completamente daquela ideia de prova ou nota. A diferença é gritante. Em vez de testar, o professor observa. Em vez de dar uma nota, ele cria registros. A avaliação vira um processo contínuo de documentar a jornada de aprendizagem da criança, usando fotos e portfólios para tornar o desenvolvimento visível. Essa citação, que vem das orientações pedagógicas do próprio documento, resume tudo. O planejamento já tem que prever não só a atividade, mas também como o aprendizado vai ser documentado. A evidência do desenvolvimento está no processo e não no resultado final. E assim a gente chega ao final da nossa análise. O que esse plano de aula nos mostra, acima de tudo, é que a educação infantil de qualidade é construída sobre um pilar fundamental: a intencionalidade. Então, a pergunta que fica é: como essa intencionalidade transforma a simples brincadeira num ato de aprender tão poderoso? Este plano nos dá a resposta. Cada atividade sensorial, cada roda de conversa, cada circuito no pátio foi planejado com um propósito claro. Ele nos mostra que, quando existe intenção, a brincadeira deixa de ser só um passatempo e se torna a ferramenta mais potente para o desenvolvimento integral de uma criança.